Gostaria de convidar, né, a igreja. Som, 1, 2. Eu gostaria de convidar os irmãos que estão lá de fora, que pudessem entrar, por favor. Nós iremos iniciar, né, mais um culto de louvor e adoração ao nosso Senhor. Eu sou o Rogério da Isabel. Eu sou a Isabel do Rogério. E nós, irmãos, estamos aqui juntos hoje, né, para darmos início ao mês da família. Eu gostaria que o irmão colocasse o banner aqui para mim, por favor. Está vendo aqui, irmão? Esse banner bonito foi confeccionado e todo mês nós iremos trabalhar em cima desse banner, tá bom? A princípio, nós iremos falar o nosso tema. Isso, nós vamos orar, depois nós iremos falar o nosso tema. Isabel estará orando. Vamos ficar de pé, igreja? É um privilégio, né, quando nós estamos na casa de Deus, né, e especialmente hoje, agradecendo e aprendendo um pouco mais como viver em família. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer porque, Pai amado, grandes coisas Tu tem feito em nosso meio. Tu tem cuidado e zelado pela nossa família, Senhor. Tu tem dado saúde, tem dado emprego, Senhor, muito obrigado. Senhor, e hoje cada dia mais, e hoje nós queremos declarar que a nossa família é o nosso maior patrimônio, porque foi dado por Ti, e nós a dedicamos a Ti, Senhor, e dedicamos esse culto de louvor e adoração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Nós temos um tema aí, tá, irmãos? Foi escolhido pelo Ministério de Família, e um tema assim, muito sugestivo, né? Para os nossos dias de hoje. Qual seria o nosso maior patrimônio hoje? Para alguns poderiam falar que é o dinheiro, né? Ah, meu maior patrimônio é meu dinheiro. Mas a grande verdade, a Bíblia nos ensina que nosso maior patrimônio é a nossa família, né? Todos concordam com isso, né? Que nosso maior patrimônio é a nossa família. As outras coisas é consequências depois, tá bom? Então nós iremos falar o nosso tema. Está dando para ver, né, irmãos? Vamos lá. Vamos todos juntos. Minha família, meu maior patrimônio. A divisa, irmão, se encontra em 1 Timóteo 5:8. Vamos lá, todos juntos. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé. É pior do que o descrente. Os irmãos imaginam isso, irmãos? A nossa família é o nosso maior patrimônio. Amém? E nós vamos lutar por isso, tá, irmãos? Em nome de Jesus, lutem pela sua família. Não deixe que a sua família venha se separar. Amém? Nós vamos convidar o Ministério de Louvor. A paz do Senhor, amados irmãos. Amém? Glória a Deus. Teste, 1, 2. Os irmãos estão me ouvindo bem? Oi. Glória a Deus. Isso. Som. Vamos de novo então. A paz do Senhor, amados irmãos. Amém, glória a Deus. Hoje, como o irmão Rogério mesmo disse, começa o mês da família, né? Então, não é porque começou o mês da família que vai começar nossas intercessões pela nossa família, né? Mas a gente ora sempre pela nossa família. E o canto que nós vamos cantar agora, o louvor que nós vamos cantar, é um louvor que
a gente pode ter a oportunidade agora de levantar as nossas mãos e clamar o sangue de Jesus por restauração, por transformação, por renovo nos nossos lares. O louvor é a poder no nome de Jesus. Então eu convido a você, ao cântico desse louvor, a levantar as suas mãos e clamar a Deus. Não deixe com que a incredulidade venha deixar com que você perca o empenho por orar pela sua casa, mas que você a cada dia venha persistir em oração. Porque o Deus que a gente serve é um Deus poderoso, é um Deus grandioso. Olha, eu não faço ideia do que acontece no seu lar, não sei as coisas do cotidiano que te atrapalham de ficar em paz, sabe, com você e Deus. Não sei o que atrapalha você ficar em paz com a sua família, mas eu conheço o Senhor. E o Senhor é Deus de milagres, o Senhor é Deus de renovação, o Senhor é Deus de libertação, e Ele pode trazer renovo para o seu lar. Então eu convido a você, a partir desse cântico, a você levantar suas mãos, a clamar por libertação no seu lar, em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Um exército surgiu. Um exército surgiu. Um exército surgiu. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Um exército surgiu. Um exército surgiu. Um exército surgiu. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. 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 Há poder no teu nome, Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Irmãos, eu gostaria agora que você levantasse as mãos e colocasse na direção do seu lar. Onde que é a sua casa, eu queria que você colocasse as mãos agora em direção ao seu lar e começasse a interceder ao Senhor.
Não sei como está seu marido, sua esposa, não sei como estão os seus filhos, mas é hoje o dia de você, se você ainda não começou, a começar a interceder pelo seu lar. O Senhor é o nosso Deus. Não é outro Deus a não ser o Senhor, não há outro. O nosso Deus tem poder para trazer libertação, para trazer arrependimento, aquele coração duro. O Senhor pode fazer. Então começa a decretar, começa a orar ao Senhor, decretar vitória, libertação. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, ó Deus. Há poder no nome de Jesus pra cadeias quebrar. Não deixe seu coração se inclinar para a incredulidade. O Senhor é Deus poderoso, Ele não esqueceu de você, Ele não esqueceu da sua casa. Jesus, nós cremos no Senhor e no nome que é sobre todo nome, que é o Senhor Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O Senhor é Deus vitorioso. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com seu poder e sua graça, vem avivar. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com seu poder e sua graça, vem avivar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e sopra Espírito de Deus neste lugar, com seu poder e sua graça, vem avivar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas,
Amém. Nós começamos o culto dessa noite nos apresentando, né? Mas aí tinha visitante aqui que não nos conhece ainda, né? Eu sou a Isabel do Rogério. Eu sou o Rogério da Isabel. Querido, nós somos casados há 30 anos, 3 meses e 12 horas. Somos pais para toda a vida, né? De Leni e Débora, né? Tudo para a honra e glória do Senhor. É porque nós temos feito de todos esses anos o Senhor e a nossa família como maior patrimônio. Porque se família fosse fácil, vida 2 fosse fácil, não teria tanto livro ensinando. Mas quando a nossa família é firmada na rocha do Senhor, tudo fica mais fácil. Agora nós iremos, os irmãos sentam, por favor, desculpa. Eu gostaria de convidar o irmão Lívio, a família Lívio e Franças. Tá bom, irmão. Então, enquanto isso, nós iremos dedicar o nosso dízimos e as nossas ofertas. Nós iremos abrir o cantor cristão do hino 579. Vai aparecer aqui, tá, irmãos? É um hino assim, muito conhecido da igreja. E nós iremos cantar todos. Amém? E os irmãos estão com oportunidade para entregar os seus dízimos e as suas ofertas. Irmã Ruth, por favor, nos ajuda. Irmão Zé Roberto. Isso, irmã Ruth. Eu sei que pedimos o pessoal sentar, mas vamos ficar de pé mais uma vez? Nos perdoe, tá bom? Vamos liberar o nosso diafragma para nos louvarmos melhor, não é isso, Sarinha? Olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Hoje forte, contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celeste bênçãos irei fluir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos, prontos para colheita, multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita, para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Desprezado deste mundo, as sendas ardilosas, volto meu olhar para a cruz de quem me resgatou. Dele tem na alma então as bênçãos muito gloriosas, e
Cristo, cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto, soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Aleluia, glória a Deus. Somente a igreja vai assentar agora, irmão. Somente a igreja. Os visitantes vão continuar em pé, que nós queríamos conhecer vocês que estão nos visitando nesta noite. Nós temos um casal ali, uma família linda. Joyce e Tiago. Joyce e Tiago e seus filhos, né? Que Deus abençoe grandemente vocês, tá bom? Não tinha outro lugar melhor para você trazer sua família nesta noite, tá bom? Nós temos aqui outra família lá atrás, que é muito conhecido nosso. Que Deus continue abençoando a sua vida. Já vieram algumas vezes aqui. É meu vizinho, moram lá próximo à minha casa. Vejo sempre passando na minha rua. E que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? E nós temos também ali o casal que está abrilhantando esta noite com louvor, né? Eles vão se apresentar aqui daqui a pouco. Que Deus continue abençoando a vida de vocês também. Nós temos aqui essa família linda aqui também, que nós já conhecemos também, né? Tivemos o prazer de conhecer. Pastora Daniele. Pastora Daniele e João. O pastor Alex teve um compromisso, mas ela vai explicar depois, tá bom, irmãos? Então, que Deus continue abençoando a vida de vocês, tá bom? Amém. Agora, irmãos, nós iremos orar pelo dízimos e as ofertas, pela vida dos nossos amigos de visitantes. Fábio, vem aqui, Fábio, por favor. Está com esse compromisso, Fábio. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos a Deus. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Santo Deus, por mais um momento que estamos reunidos na Tua casa, Deus querido, trazendo nossos dízimos, nossas ofertas diante do Teu altar, Pai querido. Pai querido, que o Senhor possa estar abençoando cada família aqui representada, Deus amado, não deixando faltar nada para os seus filhos. Visita a despensa de cada um, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Se porventura, Pai querido, precisa alguém aqui de uma porta de emprego, que o Senhor possa estar abrindo esta porta, Pai amado. Amanhã cedo eles recebam um telefonema, Deus querido, para poder fazer uma entrevista, Pai amado, para a glória do Teu nome, Deus. Em nome de Jesus, muito obrigado, Deus querido, por cada visitante que veio na Tua casa, te louvar, te engrandecer, te adorar, Deus querido. Que o Senhor, Pai amado, através do Teu Santo Espírito, fale ao profundo de cada coração, Deus amado, e que o Senhor visite cada família aqui representada. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podemos chamar agora os irmãos? Estão com oportunidade, tá bom? Essa família linda que vai se apresentar, hoje estão completando 12 anos, mas eles vão falar melhor, né? Do grupo Louvação, olha que chique. Boa noite, queridos. É um prazer delicioso voltar aqui a PIB do Guarani. A gente sempre é muito bem recebido e a gente fica muito feliz com isso. Eu falava com a irmã Elisângela que há duas igrejas que recebem a gente muito bem e a gente nunca vai esquecer. Uma é essa e a outra está longe, lá em Minas Gerais. Já é o terceiro ano que a gente vai lá para a apresentação também em aniversário da igreja lá. E só vocês duas aqui concorrem. Eu não sei, está empatado até agora. Não sei se um dia vai desempatar isso não. Tá? E espero que não desempate, né? Porque enquanto está empatado, está bom demais. Mas a gente ainda está aguardando a minha irmã chegar, mas a gente vai cantar um cântico que não estava na programação, é claro, e a gente espera que ela venha. Ela pediu um Uber
e da região que nós vimos, de Caxias, mais lá perto da rodovia Washington Luiz, perto do Caxias Shopping, é um pouco difícil. Então, ela teve 7 cancelamentos de carro para vir para cá e conseguiu entrar num agora há pouco, já está a caminho. Então, tenho certeza que Deus vai conduzi-la até aqui. Então, nós vamos cantar um hino porque fatores como esse não dependem de nós. Não foi ela que pediu o carro e ela mesma cancelou. São fatores alheios. E às vezes a gente quer forçar ou quer dizer que é o inimigo que está por trás dessas coisas, mas simplesmente são coisas do dia a dia. E a gente não pode querer pensar que isso é por força ou que por agressividade ou violência nós vamos conseguir mudar certas coisas, porque a própria palavra de Deus diz que não é por força, não é por violência que a gente vai conseguir avançar ou que as coisas são feitas, mas todas serão pelo Espírito de Deus. Boa noite, igreja. Eu não dei boa noite, né? Ele deu sozinho e eu não. É um prazer estar aqui com os irmãos novamente. Mora no nosso coração, né? Vocês sabem. E é um prazer. E Deus continue abençoando a vida de vocês, tá? O ministério também da família, que é bênção, né? Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Os irmãos vão ver que o meu forte não é cantar, muito menos tocar. O meu forte é ensaiar. O meu dom é ensinar, tá, irmãos? Então, eu ensino, às vezes, uma coisa que eu não sei fazer, mas eu ensino. Tá? Então, os irmãos vão ver, vão ter essa oportunidade nesta noite de ver que eu nada sei, mas eu sei que eu faço, o que eu faço é para a honra e glória do Senhor, não é de qualquer jeito, tá? Não é de qualquer jeito, mas eu sei que eu posso ajudar pessoas a melhorarem o talento delas, e eu vivo muito bem com isso, irmãos. Não tenho complexo de não ter voz bonita, de não ter voz de cantor, convivo muito bem com isso, porque eu entendo o meu papel, e os irmãos vão confirmar e vão dizer um amém para isso já já. A ansiedade tira a visão. Existe a falta de um querer. Se sente esquecido, o sonho acabou. Como esquecer de alguém que amou? Não por força, pelo poder, mas pelo meu espírito. Não por força, nem pelo poder, mas pelo meu espírito.
Você imagina, não irá suportar, mas o meu amor forte te tornará. Não por força, pelo poder, mas pelo meu Espírito. Não por força, nem pelo poder, mas pelo meu Espírito. Montanhas serão removidas. construirei meu templo em você. E o meu amor vou cumprir. Não por Força, força nem pelo poder, mas pelo meu Espírito. não por Não por força, força nem pelo poder, mas pelo meu Espírito. chegaram. Essa é minha cunhada, minha sogra está aqui, Terezinha, e a minha sobrinha também ali, a Isabela. O convite era para a família? Bem, aqui está minha irmã à minha direita, minha esposa à esquerda, né? Então, não é o mesmo núcleo familiar, mas a parentela é família. Eu saí dessa família e formei a minha agora. E a minha irmã está ali com a família dela, que é a minha sobrinha e minha mãe, que ela mora com elas. Nós vamos cantar algumas músicas e eu não vou me deter em falar sobre elas, porque nós não fomos convidados para trazer a palavra através de mensagem, mas nós vamos trazê-la através de músicas. E eu tenho certeza que vocês vão alcançar o entendimento, vão poder refletir sobre a letra das músicas através da nossa participação nesta noite. A palavra quem vai trazer é a pastora, tá? Então, para que não fique um culto com várias mensagens, nós vamos apenas cantar. Queres viver em união? É só abrir a porta do teu coração. Queres fugir do mundo mal? Em Cristo fluirás o gozo eternal. Jesus é vida e sua vida entregou em sacrifício para nos salvar. Nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para levar-nos ao céu que preparou. Venha como estás, venha como estás, dê um passo para a nova
nova vida. Deixe seus problemas, entregue-os a Jesus e Ele te libertará. Jesus é vida e sua vida entregou em sacrifício para nos salvar. Nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para levar-nos ao céu que preparou. Venha como estás, venha como estás, dê um passo para a nova vida. Deixe seus problemas, entregue-se a Jesus e Ele te libertará. E Ele te libertará. Venha como estás. Não há amor maior do que esse. Se viu beleza em sua face, o seu povo desprezou. Nele nada viam que agradasse, o seu povo rejeitou. Homem de dores, mais do que ninguém soube o que é sofrer. Foi humilhado, na expansão de dor não reclamou. Por meus pecados padeceu, por minhas culpas ele morreu. E apesar das feridas eternas nas mãos, minhas transgressões ele esqueceu. Não há amor maior do que esse, dar a própria vida por quem o rejeitou. Não há amor maior do que esse, por a minha culpa em quem jamais pecou. Tanto amor eu não merecia, mas por seu amor sua dor me curou. O sangue que verteu de suas feridas me transformou, me salvou. Por meus pecados padeceu, por minhas culpas ele morreu. E apesar das feridas eternas nas mãos, minhas transgressões ele esqueceu. Não há amor maior do que esse, dar a própria vida por quem o rejeitou. Não há amor maior do que esse, por a minha culpa em quem jamais pecou. Tanto amor eu não merecia, mas por seu amor sua dor me curou. O sangue que verteu de suas feridas me transformou, me salvou. O sangue que verteu de suas feridas me transformou, me salvou, salvou.
me formou do pó para o pó, retornarei. Me criou na sua luz e para a luz eu voltarei. E eu serei livre, enfim, o mundo aqui deixarei. E eu serei Livre, enfim, verei as delícias do céu. Escolhi seu amor sem par em meu coração. E no céu não terá sol ali. Ele será minha luz, meu coração nunca o entristecerá. Enfim. Que dia maravilhoso, né, irmãos? Quando estivermos na glória com Deus. E essa última música que vamos cantar nessa etapa é uma música que fala muito profundamente ao nosso coração sobre a graça de Deus. Nós esperamos que você consiga refletir sobre essa música que nós vamos cantar agora. meu Pai querido, amigo fiel, tua bondade é tão vasta como o céu. Eu me assombro ao constatar Que apesar de tão grandioso, bem ao meu lado tu estás. Tua graça hoje me alcançou, teu amor é um mistério, eu sei, de joelhos eu te adorarei, pois tua graça hoje me alcançou. Tua graça hoje me alcançou. paciente mestre, meu Deus, meu Rei, és o autor de toda bênção que ganhei, que posso dar-lhe. E o que dizer
sei, de joelhos eu te adorarei, pois tua graça hoje me alcançou. Tua graça hoje me alcançou. Profunda, imensa, tão forte, intensa, profunda, imensa, tão forte, intensa e bem maior que tudo, enfim. Tua graça hoje me alcançou. Teu amor é um mistério, eu sei, de joelhos eu te adorarei, pois tua graça hoje me alcançou. Tua graça hoje me alcançou. Amém, queridos. A irmã me pediu desculpa, não sei de quê. Irmã, muito bom, que Deus continue abençoando vocês. Vocês irão retornar no pós-lúdio, tá bom? Agora eu convidaria a nossa diaconisa, presidente, irmã Elisângela, que viesse, por favor. Irmã Elisângela vai ter o prazer, o privilégio de apresentar a mensageira da noite. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado, né, por as famílias que aqui se representam hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando pela vida da pastora Daniele, né? Cochichei com ela assim, fala teu nome de novo. Que Deus continue abençoando a vida da nossa irmã. Amém? Senhor da glória, nós te louvamos e agradecemos o teu nome pela tua presença, Pai. Por tudo, ó Deus, que foi feito e falado neste lugar, Deus. Agora, Deus, nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de ouvir a tua palavra, Senhor. Então, nós te pedimos, Senhor, use a tua serva com poder e autoridade, Deus. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor continue, Senhor, a falar aos nossos corações, para que nós venhamos ser impactados pela tua palavra, Deus amado, que limpa, transforma, modifica. Muito obrigado, Senhor. Continue usando a tua serva para a glória do teu nome, abençoando, Senhor Deus amado, o filho dela que está lá em cima na salinha, e abençoando e guardando o esposo dela, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tu fala um pouquinho. Boa noite, a paz do Senhor. Amém, gente? Eita, aqui. Eu, quando falaram assim, a igreja senta e os convidados ficam em pé, eu tive dúvida, que eu me sinto já em casa. Eu falei, será que eu sento ou se eu fico em pé? Glória a Deus, muito feliz de estar aqui. O amado da minha vida, a gente já tinha marcado aqui, quando ele recebeu a convocação para viajar hoje. Aí ele mandou para Isabel, avisando, falou, olha, eu não vou poder ir não. Ela falou, então manda a Dani, que a gente geralmente para a família, a gente sempre prega junto, né? Então hoje vocês estão com o desafio que eu vou pregar para a família sozinha, sem meu gatinho. Aí João já me abençoou, né? Falei, amor, e agora? Eu vou com quem? Minha mãe é de Filadélfia, de Vila Ogessei, ela não pode faltar. E ele falou, leva o João. Aí João está todo metido.
pendurou a chave do carro na calça, igual o pai faz. Aí o pai disse, João, você é o homem da casa. Aí ele veio todo bobo, se arrumou cedo e veio me acompanhar. Aí, vindo no carro, eu fiz igual eu faço com o pai dele, me abençoou. Aí ele orou, me abençoou. Fiz uma chamada de vídeo, Alex também abençoou. Mandou um abraço para todo mundo. Vai ter que ter outro convite, porque ele não veio nesse, aí senão vai ficar com ciúme. Mas ele está lá, vai ficar lá até sexta-feira. Mas é bênção do Senhor para a nossa vida. E eu creio que o meu marido da terra está longe, mas o do céu não sai de perto, né? Então, estou muito feliz de estar aqui. Agradeço o pastor Fuli, que passou mensagem para o nosso pastor. Ele falou, não, é mês da família. Ele falou, não, mas bota um dia aí. Aí o pastor... Aí o Alex, eu vou ver com o pastor. Ele falou, não, você não vai ver não, que eu já vi. E um abraço para a família pastoral, querido irmão Fábio, a esposa, Rogério, Isabel, e a cada um querido aqui que recebe a gente sempre com tanto carinho, né? O Senhor colocou uma palavra no meu coração e se eu pudesse colocar um tema nessa palavra seria o anel de selar. Você pode repetir comigo para eu ver se você entendeu? O anel de selar. Isso aí. Abra a Bíblia, por gentileza, no livro de Esther. Você acha Salmo, volta um, depois volta outro, que você chega em Esther. Esther capítulo 8. Capítulo 8, versículo 5, a partir do 5. A Deus seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que nessa noite Ele possa ministrar muito alto no seu coração. Que a minha voz seja calada, que a voz do inimigo seja calada e que a voz do Espírito Santo encontre a tua intimidade. Amém? Vamos ler. Eu vou ler dessa versão aqui para a gente acompanhar. Depois eu posso ler da minha se estiver muito diferente. E disse Esther, se for do agrado do rei, se eu achei favor diante dele, se isto parecer justo aos seus olhos, aos olhos do rei, e se nisto lhe agrado, que se escreva uma ordem revogando os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata ou Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que se encontram em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver a desgraça que sobrevirá ao meu povo e como poderei ver a destruição da minha parentela. O meu versículo 6, nessa versão aqui que eu estou, diz assim: pois como eu suportaria ver meu povo passar por tal calamidade? Acaso poderia assistir à destruição da minha família? Amém? Tá aí, gente? Vamos conversar, nós aqui, vamos lá? Amém? Eu nem falei, né? O meu nome é Daniela, eu sou casada com o Alex, nós temos 3 filhos, Eduardo, Alexander e o João. Nós somos pastores da família na Igreja Batista do Parque. E estamos aqui debaixo da bênção do nosso pastor, como eu já falei. A Bíblia vai falar aqui a respeito de um cativeiro. A Bíblia vai falar que o povo de Israel faz aquilo que é mal diante dos olhos do Senhor. E eles são levados cativos pela Babilônia. Mas chega um tempo em que a Babilônia perde. E eles passam a ser dominados pela Pérsia. E é nesse contexto desse domínio pérsia, com um rei chamado Assuero, tem um nome também, Atarxerxes, mas eu consigo engolir calamidade, falo camalidade, eu não vou falar Atarxerxes, né, gente? Então é Assuero, tá bom para você, tá? E aí a Bíblia vai falar que esse rei, ele reinava desde a Índia até a Etiópia. Ele tinha 127 províncias sob o teu domínio. E a Bíblia vai dizer também que Assuero, ele faz um banquete muito longo para mostrar todas as suas riquezas. Mas, em especial,
chega um momento em que ele faz um banquete de 1 semana, para mostrar não só para os poderosos, mas também para todos que habitavam ali. E vamos dizer que a capital desse reino ficava numa cidade chamada Suzã. E ele faz esse banquete e chama todo mundo. Chama pobre, chama rico, chama todo mundo para ir ao palácio. E esse rei, você conhece essa história? Quem conhece essa história? Amém? E esse rei, a Bíblia vai falar que depois de 7 dias de banquete, ele já está muito alegre. E hoje a gente entende por alegre outros termos, que aí você pode imaginar. Ele bebeu por 7 dias, imagina quão alegre ele estava. E chega um momento da festa, do banquete, que ele chama a mulher. Ele pede para chamar a rainha, que o nome era Vasti. Só que tem estudiosos que dizem que ele queria que Vasti se apresentasse diante daqueles homens alegres, somente com a coroa. A Bíblia não fala isso, mas a Bíblia diz que ela recusa. Ela não aceita o convite para se apresentar diante do rei e diante de todos aqueles homens alegres. E ela, por conta disso, o rei fica muito furioso, apesar de alegre, e diz que alguma coisa precisa ser feita. E essa mulher, ela é deposta do cargo de rainha. A alegria passa, o tempo passa, e ele fica entristecido pela atitude que tomou. E os seus oficiais, eles dão um conselho. Eu estou cortando, mas se você quiser o livro da Esther, só tem 8 capítulos, 9, perdão, e é muito gostoso de ler. E a Bíblia vai dizer que os seus conselheiros dizem assim: você está triste, vamos fazer um concurso. Vamos fazer um concurso para escolher a nova rainha. E é nesse contexto que existe uma família. Uma família que a Bíblia não relata qual é a história, mas é uma família formada por 2 pessoas. É a Esther e o seu primo Mardoqueu. Esther não teve uma história fácil, porque ela era órfã de pai e mãe. E ele era sobrinho do pai. E assume Esther. E ele não conta para ninguém. Mas eu imagino que ele era experiente, porque a Bíblia vai dizer que ele ainda estava em Israel quando houve o cativo, quando o povo foi cativo. Então eu imagino que ele ainda tinha intimidade com Deus, ele ainda tinha o temor de Deus. E ele inscreve Esther nesse concurso. E o mais lindo é que, apesar da nossa história ser difícil, Deus sempre tem uma surpresa para a gente. Aquela menina, eu posso imaginar que na vida dela, ela nunca imaginou que alcançaria tal posição. Eu quero hoje pregar a respeito de um Deus que tem o poder de transformar a nossa casa e a nossa família. Ele tem poder de colocar a nossa vida, a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos cônjuges, num lugar aonde a gente nunca imaginou que seria capaz de chegar. Ela é escolhida, a rainha. Ela, com toda a sua simplicidade, ela é amada pelo rei. E ela toma aquele lugar. E ela entra naquele palácio. E a Bíblia diz que ele distribui presente. O rei fica tão apaixonado que ele distribui presente. Foi lindo de ver esse casamento. E Deus era com Esther. Ela não tinha revelado para ninguém que ela era judia. Ela não tinha revelado para ninguém que Mardoqueu era o seu pai adotivo. E Mardoqueu, ele era oficial do palácio. E ele ficava na porta do palácio. E tem um dia que ele descobre um plano para matar Assuero. E ele conta. E as pessoas, quando vão lá fazer a perícia, descobrem que é verdade, que havia um plano e que os inimigos são mortos. E isso é escrito no livro do rei. E depois desse atentado, depois do casamento, a Bíblia vai dizer que ele escolhe um homem
para ser o seu segundo, para ser maior do que todo mundo. Escolhe um homem para ser o poderoso depois dele. E o nome desse homem era Amã, acredito que você já ouviu essa história. E ele era maior do que todos os príncipes, e por isso ele fazia questão que por onde ele passasse, alguém se inclinasse para ele. E a Bíblia vai dizer que Mardoqueu não se inclinava. E os oficiais também que ficavam lá na porta do palácio perguntaram: por que você não se inclina? Todo mundo se inclina, menos você. E aí ele diz: eu sou judeu, não vou me inclinar. Eles falam: então tá bom. Então vamos ver se você não vai inclinar. E eles contam para Amã que Mardoqueu não se inclinava. E por causa disso, Amã fica tão furioso, com tanto ódio, que vem um desejo mortal no coração dele. E destruir apenas Mardoqueu não era o suficiente. Ele queria destruir Mardoqueu, ele queria destruir a família de Mardoqueu, e ele queria destruir todas as famílias que faziam parte do povo de Mardoqueu. Era uma destruição em massa. Eu quero dizer que, como família, muitas das vezes o fato da gente não se prostrar faz com que o inimigo não queira atacar só nós, mas o inimigo queira atacar os nossos. E é muito duro quando o inimigo se levanta para atacar os nossos. É muito duro quando você cria um menino no caminho do Senhor e descobre que ele está no mundo da bebida, ele está no mundo da droga. Senhor, eu estava fazendo a tua obra e olha o que aconteceu. Eu quero dizer que nós servimos a um Deus de família, um Deus que constituiu a família e que Ele não perdeu o controle. Que a ameaça do inimigo pode até existir, mas a palavra dele é muito mais poderosa do que qualquer ameaça. Amém, gente? A Bíblia vai dizer que Amã se apresenta para o rei e diz assim: rei, eu preciso de autorização para atacar, para matar um povo que é desobediente, um povo que não se curva ao sistema, um povo que não se curva diante do inimigo, um povo que não adora outra pessoa a não ser o Deus Todo-Poderoso. Eu preciso destruir esse povo que prefere padecer do que desobedecer a ordem do seu Deus. Eu dizendo, amém? Conversa comigo, gente, por favor. Então, ele fala para o rei, decreta, rei. Decreta que eles sejam mortos. Eu vou pagar um dinheiro para a realeza. Por causa dessa morte, eu vou investir para que essas famílias sejam destruídas. Eu estou disposto a pagar para eles morrerem. E o rei pega, tira o anel de selar, entrega na mão de Amã e diz assim: pode ficar com seu dinheiro e pode ficar com o povo também. E aí, a Bíblia diz que Amã faz cartas, emite um decreto e escreve em nome do rei. Como funcionava o anel de selar? Hoje a gente assina e reconhece firma. Naquela época era um anel, que quando estava no documento, era o rei decretando. E Amã vai fazer um decreto, e vai decretar em nome do rei, dizendo: é para matar, olha isso, é para matar, é para destruir, é para aniquilar e é para roubar todos os seus bens. Vou mudar a ordem do que eu falei. É para matar, é para roubar, é para destruir e é para fazer desaparecer. E quer saber? Nessa carta ele ainda coloca uma data.
A destruição da família vai acontecer no 13º dia do mês de Adar, que era assim que era contado naquela época. Está dizendo, nesse dia haverá um extermínio. Nesse dia haverá destruição. Nesse dia o filho será tirado. Nesse dia a casa será roubada. Nesse dia a família dele, a família dela vai ser destruída. Nesse dia não vai ter para onde correr. Eu tenho o anel de selar. Eu tenho uma chave. E com essa chave eu tranco a porta. Eles não têm para onde correr. Está decretado, vai haver destruição de família. Quem está aqui ainda? Amém? E quando essa carta chega, Mardoqueu rasga a veste, coloca pano de saco e cinza. Ele fica desesperado. Ele vai para a porta do palácio e ele manda recado para Esther. Está acontecendo isso, olha o decreto. Esther teme a missão. E ela vai dizer assim, olha, eu só posso me apresentar para o rei quando eu sou convocada. E se eu for sem ser convocada, eu posso morrer. E aí ele faz uma declaração que eu queria que você pensasse. Quem era você antes de ser escolhido como noiva do Todo-Poderoso? Aonde você estava? A Bíblia vai falar de uma mulher que não tem... o nome dela é citado em Cantares como Sulamita. E ela fica tão constrangida porque Salomão quer casar com ela, que ela declara, filhas de Jerusalém, não olha para mim não. Não olha para mim não, porque é como se ela tivesse, eu não tenho beleza real para ter sido escolhida por ele. A minha pele é queimada do sol. Eu imagino ela falando, não olha para minha unha que está suja de terra. Eu passei tempos e tempos trabalhando numa vinha que não era minha, mas ele me escolheu, mesmo sem eu ter atributo real. Ele me amou, ele me vestiu com umas vestes de rainha e disse, tu é a minha noiva, tu é a minha amada. Eu não tinha vestes reais, mas o Senhor me amou, me limpou, me lavou com o teu sangue e disse, agora tu não é mais desprezada, tu não é mais abandonada, agora a ferida que você tinha, eu vou tirar aquilo que te matava e vou fazer de você vacina, aquilo que não te matou agora vai curar. Vocês estão entendendo que nós éramos órfãos e Ele nos adotou. Ele nos amou de tal forma. Ele nos deu um nome que é sobre todo nome. Ele disse, é minha, é meu, ela está debaixo do meu nome. E quando ela teme se apresentar, Ele vira para ela e fala algo tão profundo. O Senhor nos libertou. O Senhor nos tirou do lamaçal do pecado. O Senhor trocou as nossas vestes e a gente passou por um tratamento de beleza. Que beleza é essa? Não é uma beleza de fora, mas é uma beleza que de fora também, né? Meu marido não está aqui, mas ele é lindo, Jesus, obrigada. Uma beleza de dentro, uma beleza de libertação, uma beleza de cura, uma beleza de salvação. E Ele tira a gente de fora e coloca a gente dentro do palácio. Coloca a gente para estar no mesmo ambiente do rei. Quem está entendendo essa palavra? Coloca a gente no mesmo ambiente do rei e diz, clama. Aí ela diz, não posso. Aí ele fala assim, olha, presta atenção. Queria que você começasse a entender o propósito, Esther, para o qual você foi colocada aí. Ele vai dizer, sabe o que, amiga?
Ele diz assim: olha, quem sabe não foi para isso que você foi escolhida. Eu quero dizer que existe uma ameaça contra a nossa família. E o Senhor está querendo de você um posicionamento e dizendo: eu poderia ter escolhido outro, mas eu escolhi você. E quem sabe não foi para isso que eu te levantei. Quem sabe não foi para isso que eu te salvei. Quem sabe não foi para isso que eu te tirei do lamaçal do pecado. E tu está dizendo: eu sou sozinha na minha casa. Esther era sozinha no palácio. Mas o Senhor não precisa de muita gente, Ele com a gente já é a maioria. Ela diz: eu não posso. Aí ele falou: olha, eu vou te contar uma coisa. Se tu não for, porque tu tá com medo, o socorro vai se levantar de outro lugar. O socorro vai se levantar de outro lugar. Mas você e a sua família não vão ser poupadas. Toma um posicionamento. Tem data e hora marcada para o ataque. Ei, mulher, se levante. Ei, marido, se levante como sacerdote dentro da sua casa. Não chore em cima da ameaça. Ou melhor, se tiver que chorar, chore. Mas tome um posicionamento. Senhor, olha, não aceito não, tá? Tem alguma coisa errada aí, Senhor. Eu vou me levantar, porque o que eu tenho a perder é muito grande. É muito valioso. E aí Esther se posiciona e diz assim: olha, o rei não me chama tem um mês. Se eu for na presença dele, eu posso morrer. Mas faz o seguinte: jejua 3 dias e 3 noites. Jejua comigo. Jejua comigo. Ora comigo. A gente precisa pedir. Jejua comigo, ora comigo, vamos lutar. Eu vou me apresentar. E sabe o que é mais lindo? Eu vou me apresentar. Esse relógio, ele tem 2 baterias, 3 pilhas, não é possível, ele corre. Não vou, olha, eu vou me apresentar. E se eu morrer? Olha o que ela fala. Eu vou diante do rei. E se eu morrer? Morri. Eu acho que eu falei com vocês mês passado. Foi mês passado, não foi que a gente veio aqui? Eu gosto da história do leproso. Quem lembra daquele leproso que vai até Jesus e diz para Jesus: Jesus, se tu quiser, tu pode me tornar limpo. É mais ou menos assim, Natália. É ele no leprosário conversando com outro leproso, falando: vou na cidade, Jesus está lá. Aí o outro leproso falou: tu sabe que tu não pode ir na cidade, porque se tu for pego, tu vai morrer. Aí ele dizendo assim: cara, tu não está entendendo. Jesus está na cidade. Eu ficando aqui, eu vou morrer. Se eu for lá, eu posso morrer, mas também posso não morrer. Eu vou clamar, a vontade dele vai ser feita. Aí ele vai e chega para Jesus e fala: se tu quiser, se tu quiser. Até cuspi aqui, gente. Depois alguém passa um álcool aqui. Se tu quiser, tu pode. Aí sabe o que Jesus fala? Eu quero, seja limpo. É esse o nosso Deus. Quando a gente diz se tu quiser, aí ele diz eu quero. Quando ele diz para aquela mulher, Senhor, mas ele fala para ela assim, aquela mulher do poço, se tu soubesse quem te pede água, era você que pediria. E eu te daria. É mais ou menos isso. Eu vou pedir que seja feita a tua vontade. Ele pode dizer: não é a minha vontade, mas a gente tem grande chance de ouvir: eu quero, se tu quiser, eu quero mudar a tua história, eu quero salvar a tua família, eu quero salvar teu filho, eu quero resgatar vocês, eu quero mudar a tua história. Então Esther fala: se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu vou lá. E tem hora que a gente nem pede, porque a gente acha que é demais. Eu quero dizer: peça coisa absurda, peça. Peça, porque quando Ele quer, Ele abençoa. Peça alto, peça grande, peça lindo, peça profundo.
Senhor, aí aquele pai daquele menino que estava endemoniado, me ajuda na minha fé, a gente precisa pedir, Senhor, me ajuda na minha fé, que nem eu consigo acreditar no que o Senhor está fazendo. Eu creio, gente, Alex passou por uma experiência há um ano atrás, que ele não tinha colocado currículo para a empresa, ele nunca tinha sido supervisor, ele só tinha sido vendedor, ele foi contratado como supervisor em uma empresa que ele não mandou o currículo. É um Deus que a gente fala, eu bem queria, eu também queria. Eu bem queria, eu também queria. Queria tanto que meu marido pregasse a palavra, eu também queria. Vocês estão entendendo? Não? Sim? Amém? Estamos juntos? Aleluia. Vamos jejuar. Eu vou lá. Aí quando Esther passando um processo. Se fosse a nossa linguagem de hoje, estava no vento. Vai, linda. Quando ele vê cetro levantado para ela, eu não morria. Ela cheia de medo de se apresentar, e sabe como que ele fala para ela? O que você quer? Que até a metade do reino eu dou para você. Só que tem momentos que a gente não precisa de metade de reino. Porque metade de reino não salva filho. Metade de reino não liberta. E ela fala assim, eu quero... Na minha versão internacional, eu quero ofertar para você um banquete. E eu quero que o Amã vá também. Gente, se sou eu... Quando eu olho para a cara de Amã do lado do rei, eu já ia voar no cabelo dele. Ia morder, porque eu não sei bater. Eu ia ficar desesperada. Porque a gente quer fazer com a nossa mão. Esté não clama, Esté oferta. Esté não vai chorando. Não, ela oferta. Ela fala, eu quero te agradar. Eu quero te dar o melhor. Ontem João estava jogando e eu estava no quarto. Alex tinha ido fazer arte com a minha mãe no shopping. Eles dois juntos, misericórdia. Ela, eu preciso comprar uma sandália e ninguém me leva no shopping. Aí ele levou ela no shopping, mas levou no açougue, levou não sei aonde, levou... Não, no açougue foi comigo. Levou, rodou com ela e voltaram na hora do almoço, os dois rindo, cheio de aventura, uma figura. E eu no quarto e João sozinho. E eu gosto de prestar atenção no que ele está falando. E ele está assim, cara, eu não minto não. Eu não minto não sei o quê. E eu falei, João está se estressando com os colegas da escola. Não, foi assim a história, você vai deixar eu falar? Cala a boca não, cara. Quem manda na minha boca sou eu. E eu já estava irritada, irmã. Não sei se tu sente isso, mas a gente tem uma vontade de agarrar e proteger. Chamei, gritei lá do quarto, João, vem cá. Eles não são seus amigos. E se tu continuar jogando com eles, eu vou lá perguntar. Vocês não são homens, não? João, mãe, não faz isso não. Tu imagina, se uma criança está humilhando meu filho, eu já tenho vontade de bater. Tu imagina alguém ameaçando minha família. A gente fica como? Esté equilibrada. Equilibrada, ela faz um banquete. E o rei curioso fala, o que você quer? Ela, quero fazer outro banquete. Amanhã, traz Amã todo bobo, todo serelepe, aí Esther. Só que quando ele está chegando, saindo, não sei, ele vê Mardoqueu que não se curva também. E o rei, na noite do primeiro banquete, não dormiu. E foi olhar para o livro de crônicas do rei. E quando ele está olhando, ele vê que Mardoqueu livrou ele da morte. E pergunta, o que fizeram com ele? Aí disse, não fez nada não. Falei, então eu preciso honrar. Quando Amã está chegando todo serelepe, o rei, Amã, preciso honrar. Gente, o castigo vem a cavalo, a carreta, a carro, sei lá, e a vingança não pertence a gente, a vingança pertence ao Senhor. Sabe assim, quando o Senhor fala assim, eu vou libertar meu povo, lá no Êxodo.
Vocês vão sair, mas eu vou enfurecer o coração de Faraó. Senhor, tu está dizendo que a gente vai ser liberto, mas que a gente vai ser perseguido. É mais ou menos assim. Parece que ele vai piorando a situação para a glória dele ser maior. Aí diz que Amã, quando chega, fala, o que eu faço? Ele falou, achando que era ele. Bota a coroa do rei, bota a roupa do rei, e passeia em cima do cavalo do rei, e disse isso que Deus faz, isso que o rei faz com quem ele quer honrar. Aí ele, então tá, então tu faz isso com Mardoqueu. Tu imagina se ele já tinha ódio. Agora, como é que ele não estava? Quando termina o passeio, ele diz assim, não dá para esperar. Tem o dia da destruição, mas a dele eu preciso antecipar. Aí a mulher bobinha fala assim, faz uma forca para ele, de 20 metros, mais de 20 metros. Ele faz a forca. Só que quando ele está lá, já chegou a hora do banquete. A forca arrumada, fala, quando acabar isso aqui, é agora que eu destruo. E a Bíblia diz que quando ele chega no banquete, a Esther vai e se apresenta. E diz para... Deixa eu achar aqui meu iPad. Ele fala, o que você quer? Ela falou, eu quero minha vida. Eu quero a vida do meu povo. Porque se a gente tivesse vendido como escravo, não ia falar nada. Mas minha família sendo destruída, eu não vou suportar. Aí o rei fala assim, quem é ele? Aonde ele está? Quem está pensando em fazer isso? Aí ela responde, o nosso inimigo. Eu imagino que quando ela começa a falar, ele já se treme, né? É ele. O rei fica furioso. Ele ainda tenta se prostrar nos pés da Esther e dá tudo errado. E o rei descobre que ele tinha feito uma forca para Mardoqueu. E ele manda enforcar Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Que lindo! O inimigo foi destruído e a gente para aqui. A gente para aqui. O inimigo foi destruído, acabou. Aí Esther, toma Esther de presente todos os bens de Amã. Aqui, vou te apresentar. A verdade é que eu sou judia e esse aqui é meu pai adotivo, Então tá bom, então o anel de Selá que estava na mão do inimigo, agora eu arranco a autoridade da mão do inimigo e coloco na mão do Mardoqueu. Que vitória, sim ou não? Lembra que Esther estava pomposa? Agora a pompa cai. Ela se joga e chora. E o rímel borra o rosto dela inteiro. O coque é desfeito. E ela começa a aclamar, a chorar na presença do rei, dizendo, por favor, rei, anula a ordem, revoga a ordem, existe um decreto que foi estabelecido, vai chegar o dia da nossa morte. O rei ergue o cetro e diz, fica em pé. Ela fala, agora ele anula. E ele diz, então, eu assinei um decreto que Naamã fez. Mas eu não posso revogar. Eu te dei os bens dele. Eu dei para Amã o anel de Selá. Eu dei para Mardoqueu o anel de Selá. Eu trouxe ele para perto. Mas eu não posso revogar. E eu estou terminando já. A ordem do rei não pode ser revogada. Vai haver batalha. A ordem do rei não pode ser revogada. Vão atacar vocês. E esse ataque vai ser para matar, para destruir, para roubar, para aniquilar. O que você está querendo dizer, Daniela? Eu estou querendo dizer que vai haver luta. Eu estou querendo dizer que o inimigo vai vir com vontade de matar,
roubar e destruir e aniquilar. Ele não quer só que a gente morra, ele quer que a gente perca tudo. E a Bíblia vai dizer que é homens, mulheres, crianças. Ele vai se levantar. Mas o rei é tão misericordioso que ele traz a memória da Esther. Falou: Esther, vai acontecer. Só que lembra o que eu já coloquei na sua mão. Eu dei para vocês. Eu dei para a sua família um anel de selar. Eu estou arrepiada aqui. Eu te dei a autoridade. O decreto do rei não pode ser revogado, mas na tua mão já tem autoridade para você emitir um novo decreto. O inimigo está dizendo: vou roubar, vou matar, vou destruir. O filho dela vai acontecer isso, com a filha dela vai acontecer aquilo, na casa dela não vai ter isso, ela vai viver sempre pedindo, ela nunca vai emprestar, na casa dela nunca vai ter paz, isso assim, assim, assado. Mas eu te dei autoridade para você falar em nome do rei. Escreve um novo decreto. Aí Mardoqueu chega e fala assim: chama os secretários, porque agora eu começo a ditar um novo decreto. E o novo decreto vai dizer assim: aos judeus, aos representantes do rei, aos governadores, aos chefes dos vários povos, a todas as províncias, a todas as línguas, esse é o decreto. O rei me autoriza hoje a escrever que os judeus vão se organizar e vão se defender contra todos os ataques do inimigo. Se vier contra vocês, povo de Deus, pode combater, pode matar e pode pegar os despojos. Eles vão se levantar, mas a gente também vai se levantar. Eles vão vir armados, mas a gente vai estar revestido da armadura. Pode se levantar, porque no dia marcado a gente vai estar esperando para defender aquilo que é nosso. Ei, eu quero dizer, comece a escrever um novo decreto. Senhor, papai era cachaceiro, eu vivi na cachaça, mas meu filho não vai não, Senhor. A partir de mim essa história muda. Minha mãe foi mãe com 16, eu fui mãe com 15, mas meus filhos vão casar virgem. Vocês estão entendendo que a gente tem autoridade? Mas com que anel que eu assino? Ele ensinou a gente a orar em nome de Jesus. Ele já colocou na minha mão a autoridade e disse: quando você orar, diga em nome de Jesus. Sabe o que acontece? A carta chega. O povo grita, o povo celebra. E se eu fosse você, eu alegrava o seu coração, porque tu está diante de um decreto. O médico disse não tem jeito, mas hoje o Senhor coloca na tua mão a autoridade para você escrever um novo decreto. Se levanta, reaja, se defenda, contra-ataca. Eu queria que botasse no 8, isto é 8. 16, vamos lá. Mas olha aqui para mim. Para os judeus, a Bíblia vai dizer, brilhou a luz da felicidade. E enquanto os judeus se alegravam, sabe o que aconteceu com os persas? Começaram a se converter. A dizer, sou judeu desde pequenininho, porque ai de quem se levantar contra esse povo. Eu quero dizer que vai ter gente que queria o teu mal, que vai aceitar o teu Deus, dizendo com o Deus dele eu não mexo não.
Houve conversão de alma. Chegou o 13º dia e o decreto de morte foi para ser cumprido. Esté 9:1, bota aí que eu já falei desse e preciso passar, porque já passou da hora. 9:1, isso. Olha isso, gente, olha isso, não sou eu que estou dizendo, olha isso. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando a palavra do rei e a sua ordem deveriam ser executadas, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam apoderar-se deles, aconteceu o... Eu vou deixar você ler de novo. Aconteceu o... Pois os judeus é que se apoderaram dos que os odiavam. Esse é o Deus da nossa família. Esse é o Deus da nossa família. Hoje a gente abre o mês da família, requerendo um novo posicionamento, requerendo novas palavras. Eu aprendi, você quer mudar sua história, mude as suas palavras. Escreva um novo decreto. Olhe para os seus filhos. Eu lembro que quando a gente descobriu que os meninos estavam dando uma aprontada, eu falei, meu filho, porque Deus, assim, sabe, apresentando a ele um Deus com cajado, mas não apresentando a ele um Deus com amor. Aquele jovem, aquele pródigo, ele foi embora, ele errou, pegou o que não tinha que pegar, ainda não era tempo de receber herança, mas o pai não deixava de ficar à espera dele. Nós temos que mudar de decreto, mudar de postura. Senhor, se ele quiser voltar, eu já estou esperando. Eu não vou fechar o caminho para ele, eu vou abrir o caminho. Eu vou abrir o caminho, vou declarar, o meu filho que estava morto reviveu, ele estava perdido, ele foi achado. Amém? E Esté 9b, 9:2, passa. A parte B vai dizer assim, olha, e ninguém poderia... Vamos, gente, comigo, eu juro que eu estou terminando, é verdade? 1, 2, 3. Ei, eles vão olhar para a nossa família e vão falar, não se meta com eles. Não se meta com eles. Agora bota no 9:22 e eu juro que agora acabou. Sabe, foi uma grande vitória. Mardoqueu descreveu o que aconteceu. E ele ordenou que depois daquela grande vitória, todos os anos fossem comemorados o livramento que Deus deu. Chame tua família para um culto de ação de graça, pelo menos uma vez por ano, para lembrar aquilo que Deus fez e vai fazer na sua vida. Amém? 22, parte B. Cadê? Como os dias em que os judeus... Ah, não, vamos ler tudo, vai. 1, 2, 3. Como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos, o mês em que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa, e que esses fossem os dias de festa e de alegria, de novas presentes. Ei, o mês... Foi nesse mês que a tristeza e o luto se transformaram em alegria e festa. Amém? Se coloca de pé. Um mês de transformação. E eu creio que esse mês será um mês de transformação na sua casa. Você quer colocar sua família na presença do Senhor? Você quer se colocar aqui? O cetro já está levantado. Eu quero colocar minha família, quero colocar meus filhos. Eu quero minha família salva. Interessante, sabe, que quando o mais velho casou, ele dizia que ele não ia lá em casa não, que a casa não era dele, que ele só ia se ele fosse chamado. E eu ficava arrasada, orando, Senhor, traz de volta, quebra essa barreira. E Alex perguntava, vai na igreja não? Todo domingo que o bichinho ia lá, Alex, vai na igreja, tem que ir para a igreja, tem que ir para a igreja.
E aquilo foi afastando ele da gente. E aí a gente entendeu que a gente não ia falar mais nada. Agora, gente, o negócio está tão estranho que todo domingo ele está lá. Com a mulher. E aí, semana passada, eu falei, Alex, você não está percebendo, não? Ele falou, o quê? Eu falei, antigamente ele não queria vir, que a casa não era dele. Agora ele vem todo. E ele almoça, já levanta, só tira o prato e deita na sala e dorme até a hora dele ir para o culto na igreja dele. Sabe que Deus lindo é esse? O Deus que atrai os nossos filhos. Semana retrasada a gente estava na igreja dele para ele ser recebido na presbiteriana aqui do Vilar. O outro passou por um forte luto e não falava nada de igreja, nada, e a gente só orando de longe. E tinha dia que eu mandava, meu filho, eu te amo, meu filho, você é uma bênção na minha vida, meu filho, você é um guerreiro, você é forte. E ele nada. E quando foi esses dias, ele mandou, ora por mim. Ele sabe que o caminho está aberto. Eu não vou precisar falar a palavra, eu vou fazer um novo decreto. E vou dizer, Senhor, a tua promessa para os meus filhos são sacerdotes, são pregadores da tua palavra, Senhor. A bebida não vai prender meus filhos, o diabo não vai prender, não vai não, Senhor. Eles vão ser salvos. Você quer colocar sua família aqui? Sai do seu lugar, eu preciso passar, porque ainda tem o pós-lúdio. Desse povo que canta muito, gente. Cadê você? Vem cá. Fica com vergonha, não. É a família tua, tu que sabe. Casamento. Ontem a gente estava indo para um culto de mulheres e eu ouvi um louvor novo, que eu não sei se é do pastor Lucas, eu não sei quem é, mas ele declara assim, olha, a porta que estava fechada se abre hoje. E aquela ferida que estava aberta há tantos anos, Deus cura hoje. Eu queria muito que você... Vem cá, João, ficar aqui com a mamãe. Todo mundo com a família, eu aqui, abandonada, sozinha. Fica aqui com a mamãe. Fica aqui. Pai, a nossa família é o nosso presente que o Senhor nos deu. Senhor, nós tivemos ataques. Nós vemos que o inimigo não está satisfeito, Senhor. E nós estamos aqui pregando a Tua palavra porque nós cremos que Tu é o Deus que salva, Tu é o Deus que cura, Tu é o Deus que liberta. Tu é o Deus que manda a mulher estranha para fora. É um Deus que rasga a carta de divórcio. É um Deus que elimina o adultério. Tu é um Deus que elimina a prostituição. Tu é um Deus que limpa a nossa casa. Tu é um Deus que trata, Tu é um Deus que abre a porta. Tem pais de família aqui que não sabem como vão fazer amanhã. Senhor, abre portas, Pai querido. Ah, Pai, toma a nossa família em todas as áreas. Toma o nosso casamento. Toma, Senhor, os nossos ouvidos e os nossos lábios. Pai, nos dê sabedoria e estratégia. Senhor, Mardoqueu já estava com um anel de selar no dedo, mas ele ainda não tinha compreendido a autoridade que ele tinha. Que a gente possa ser despertado nesse mês de família, para entender qual é a nossa autoridade na nossa casa, Senhor. Pai, toma os nossos filhos nas Tuas mãos, atrai de volta para a Tua presença. Que a gente possa sentar nos bancos e ver os nossos filhos aqui em cima ministrando a Tua palavra. Senhor, restaura casamento. Tem casamento que está completamente abalado. Que o Senhor possa restaurar casamento. Que o Senhor possa curar a enfermidade. Que o Senhor possa libertar de drogas. Que o Senhor possa libertar de todo vício. Que o Senhor possa fazer nascer novamente a chama do primeiro amor, Senhor. Toma, Senhor, a primeira igreja batista do Guarani. Que esse lugar seja marcado por famílias fortes. Por obreiros fortes, Senhor, que buscam a Tua presença e que têm coragem de dizer, se eu tiver que pagar o preço, eu vou pagar. Mas eu vou me apresentar diante do Rei. Não vou ficar sentado esperando o inimigo vir. Pai, que a gente possa se posicionar. Entrego cada família aqui. A começar pela minha, te entrego Alex, te entrego Alexander, te entrego Eduardo, te entrego João, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Abençoe essas famílias. Ora, ora para as famílias. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse dia, essa noite, Senhor. Eu quero que abençoe todas as famílias que estão aqui, que não puderam estar e que vão estar um dia, Senhor. Quero que abençoe todos, que nada de mal aconteça com elas, em nome de Jesus, amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. A Deus seja dado toda a honra,
toda a glória e todo o louvor. Obrigada, Senhor, porque eu creio que Tu falou com a gente nessa noite e nos posicionou. Amém? Irmãos, poder sentar. Elisângela, por favor. Nós poderíamos, né, ficar a noite toda aqui ouvindo a irmã, né, uma mensagem assim que Deus falou profundamente nos nossos corações. Tá bom, irmãos? Irmã, a senhora não desce não, por favor. Chamar o ministério aqui à frente, os irmãos, por favor. Todo o ministério aqui à frente, por favor. Eu queria agradecer muito, irmão, a sua presença, tá bom? Por você estar aqui conosco. E venha no próximo domingo, tá bom? Que iremos continuar com mensagem maravilhosa como essa que Deus falou nesta noite. Eu vou passar a palavra para a Isabel. Nós vamos passar as mãos da pastora Daniele, né? Que trouxe uma palavra dos altos. Pastora, como eu fui edificada por essa palavra. Deus usou sua boca. A gente, quando começa a falar assim com o nosso pastor, estamos juntos, a gente paga um preço alto, né? Pagamos um preço muito alto para estar de pé, né? Com famílias, que aí as lutas vêm, né? Mas a gente sabe o Deus que a gente serve. Então, se levanta, a gente chora, a gente manca de um lado, mas a gente cai de pé, porque nós sabemos o Deus que nós servimos. Então, eu fui muito edificada pela sua palavra nessa noite, e eu gostaria... Você já ganhou caneca, né, pastora? Ganhou, vai ganhar, azulejo. Opa! Abre para a gente ver. Saímos do aluguel. Estamos morando na casa da minha mãe, porque não dá para pagar aluguel e construir. E aí, ai que lindo, já tem, olha, o azulejo para casa nova, gente. Estou sabendo que depois da casa construída, ela vai chamar todo mundo para comer um churrasco, famílias. O churrasco do papai é bom, né, João? Agora, irmão, vou passar a palavra para a nossa presidente, né? Ela vai, vice-presidente, e ela vai conduzir agora o restante, o término do culto, tá bom? Glória a Deus. Gostaria de chamar aqui, né, o irmão Leonardo e a irmã Geisa. Né? Ela falou sobre o nome da família de vocês, mas... Liv Francis. Amém? Amém? Pode vir. Grazi. Gente, é assim, essa família assim, é o vovô, o papai, a mamãe, né? A gente fala assim, aí quando tem que chamar o nome fica mais complicado. A gente gostaria de mais uma vez, no Ministério de Família, agradecendo pela oportunidade de você estar aqui ajudando, abençoando a nossa igreja, tá bom? E ali o diácono Rogério tem uma lembrancinha para vocês também. Glória a Deus, né? Amém. Amém. Glória a Deus. Também gostaria de estar orando agora pelo Ministério de Família. Amém, irmãos? Vamos estar orando pelo Ministério de Família. E logo depois a gente vai ter um louvor, tá bom? Mas aí eu vou deixar ainda a irmã Natália fazer uns anúncios rapidamente, tá bom, irmãos? Senhor, nós te damos glórias, louvores e adoração a Deus por esse ministério. Te pedimos a Deus, continue abençoando, fortalecendo, guardando, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor levantou, Deus amado, o ministério, Deus amado, de honra dentro do
na nossa família PIB do Guarani, Pai. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um, o diácono Rogério e a diaconisa Isabel, como líderes, ó Deus, desse ministério, e os demais, ó Deus, que têm nos acompanhado. Muito obrigado, Senhor. Que cada um, Senhor, tenha sua família resguardada por Ti, Deus amado. Que cada um, ó Deus, continue trabalhando para a honra e para a glória do Teu nome. Muito obrigado, ó Deus, por esse ministério que o Senhor levantou no nosso meio, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Manda Natália. Boa noite, igreja. Vamos aos anúncios. Iniciamos na próxima semana jejum e oração. Já temos lá no grupo, no WhatsApp. Então, não deixe de colocar o seu nome. No domingo, pela manhã, por motivo do Dia das Mães, nós não teremos EBD. Não teremos o culto da manhã. Em compensação, aguardo todos aqui para o culto da família. Tenho certeza que será uma bênção assim como foi hoje. Só estamos começando e nós temos muitas bênçãos para contar no final desse mês de maio. Então, venha e traga um convidado. Amém, irmãos? O pastor também mandou um beijo, um abraço para todo mundo, tá? Pediu mais uma vez que o irmão continue orando pela família. Gostaria de chamar a pastora para estar fazendo uma oração. E logo depois, os nossos irmãos vão estar louvando um louvor para a gente. Amém, irmão? Para nosso Deus juntamente conosco. Pai, obrigada por esse culto. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Que tenhamos uma semana cheia da Tua presença. Que sejamos inspirados por Ti para escrever um novo decreto para a nossa casa, que sejamos guardados, que seja uma semana feliz, que seja uma semana de portas abertas, que seja uma semana de filhos que estavam perdidos voltarem para casa, que seja uma semana de resposta, que seja uma semana segura por Ti, que nenhum mal venha nos alcançar, a nossa saúde guardada, a nossa família guardada, que seja uma semana, Senhor, de boas notícias, Pai. Nós Te agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou. Nos leva debaixo da Tua paz, da Tua proteção para a nossa casa, nos guardando e nos livrando, e que possamos ir aos nossos trabalhos, fazer os nossos afazeres, Senhor, felizes, porque o Senhor está conosco. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos. Queridos, a gente quer mais uma vez agradecer o convite e dizer que, mais uma vez, estamos felizes de voltarmos aqui. Esperamos receber novos convites, não para cantar, mas para estar com os irmãos, que esse é o maior privilégio que nós temos quando estamos aqui, é estar em comunidade com vocês e estar em comunhão. Isso para nós é uma satisfação muito grande. E ouvir palavras de Deus como nós ouvimos nessa noite. E nós queremos dizer que há poder sim, no nome Cristo. Basta você invocar, clamar e na autoridade dele, dizer e determinar. Música Cristo. Que atravessou o tempo, há uma promessa das coisas que virão, pois nasceu para nossa salvação Cristo. Há uma luz que aniquilou as trevas. Existe um reino que prevaleceu. Das cadeias ele veio nos livrar. Cristo, Cristo, andou sobre as águas
sempre está ao meu lado. Nas mãos tem a cura, tem voz de leão, mas como o cordeiro entregou-se Cristo. Existe um nome que o chamam na tormenta, há uma canção que à noite traz-me paz. A sua voz acalma a tempestade. Ele é Cristo, Cristo. Andou sobre as águas, falou com o mar e sempre está ao meu lado. Nas mãos tem a cura, tem voz de leão, mas como um cordeiro entregou-se Cristo. Messias salvou-me, em seu nome há poder. Minha rocha, redentor meu, em seu nome há poder, há poder. Andou sobre as águas, falou com o mar e sempre está ao meu lado. Nas mãos tem a cura, tem voz de leão, mas como o cordeiro entregou-se. Ele andou sobre as águas, falou com o mar e sempre está ao meu lado. Nas mãos tem a cura, tem voz de leão, mas como o cordeiro entregou-se Cristo. O seu nome é Jesus Cristo. Há poder no nome Cristo. Amém. Glória a Deus. Boa noite a você que nos assiste. Muito obrigado por estar conosco até agora. Amém? Que Deus abençoe sua família em nome de Jesus. Com a oração silenciosa.